Fala pessoal, como é que estão as apostas? Tudo bem? Na semana passada, alguns jogos em fim de semana europeu. Quando o futebol europeu volta depois da parada das seleções, é sempre meio animado, assim, sempre acontecem algumas coisas inesperadas, né? Aconselhei aqui a vitória da Real Sociedad em cima do Leganés. A Real Sociedad tropeçou em casa, né? Um resultado horroroso para a Real Sociedad. Por outro lado, o Atlético de Madrid de fato ganhou seu jogo, o Barcelona de fato ganhou bem do Granada, o Neymar deixou o gol dele, também como aconselhamos, né? Sem o Messi. Futebol europeu é complicado quando volta do fim de semana de seleções. Na Inglaterra, né, teve aquela zebraça monstra do Chelsea perdendo em casa pro Crystal Palace. Alguns jogos esquisitos. Nesse meio de semana, eu vou ficar com os grandes. Minha dica vão ser os grandes. Nada de apostar em time porcaria. 2 na Inglaterra, 2 na Espanha. Vamos começar pelos espanhóis. Até porque não tem tanto para falar desses jogos. Barcelona e Sevilha, Leganés e Real Madrid. Reta final na Espanha. Real Madrid e Barcelona separados por 2 pontos. Real Madrid tem um jogo a menos. E os dois chegando perto da hora da verdade na Champions League. Não é jogo para bobear, né? O Real Madrid pega um Leganés fora de casa, mas Leganés é uma cidade que é na Grande Madrid. Né? O Real Madrid não precisa nem viajar para jogar com o Leganés, só pegar o busão e vai ali até sai do hotel de concentração, vai direto para Leganés. Essa é a primeira vez, né? Leganés pela primeira vez na primeira divisão, primeira vez um jogo de primeira divisão do Real Madrid no acanhado estádio do Leganés, e vai ter muita gente lá torcendo pelo Real Madrid, né? Porque o torcedor do Leganés gosta do time, claro, por causa da cidade, né? Na Europa você tem esse sentimento de localismo muito importante, mas o time do cara, em regra, é o Real Madrid, né? O time de verdade, ali do morador de Leganés, né? Paga 1,33 no Bet365 para a vitória do Real Madrid contra o Leganés. Real Madrid é o ultra favorito para esse jogo. Acho que 33% de retorno nesse jogo não é pouca coisa, não. É interessante porque é fora de casa, mas não tanto, né? O Leganés é um time que está um ponto acima da zona de rebaixamento. Não perdeu nenhuma das últimas 4 que fez, 3 empates. Se fecha bem, consegue segurar resultados, mas o Real Madrid é muita coisa, eu acho que pro Leganés. E Barcelona e Sevilha no Camp Nou. O Barcelona no papel tem um jogo muito mais difícil do que o Real Madrid, mas a vitória do Barcelona paga 1,22. Paga menos do que a vitória do Real Madrid. É porque o Sevilha vive um péssimo momento na temporada, essa que é a verdade. São 5 jogos sem vitória, a eliminação na Champions League para o Leicester, né? O Sevilha desandou nesse momento da temporada, né? Tem gente falando que o Jorge Sampaoli está com a cabeça em outro lugar. Eu não acredito muito nisso, é verdade. Ligaram o nome do técnico argentino ao Barcelona, estão falando muito do Sampaoli assumindo a seleção argentina, mas eu duvido que o time esteja perdendo ou deixando de ganhar por causa disso. O cara tá lá fazendo o trabalho dele e as coisas simplesmente não estão dando certo pro Sevilha ultimamente. Está perdendo gás na temporada, num momento em que o Barcelona está crescendo. Se esse jogo fosse 2 meses atrás, talvez o favoritismo não fosse tão grande do Barça como é hoje. Né? O Barcelona que ganhou as últimas 7 partidas que fez contra o Sevilha no Camp Nou, ganhou 10 das últimas 11. A última vez que perdeu em casa para o Sevilha foi em janeiro de 2010, um jogo de Copa do Rei. Né? Então o Barça é super favorito, tem o trio de ataque voando, né? O Messi de volta para essa partida, né? Ele que folgou contra o Granada no fim de semana. Então o Barça é favorito, 1,22, 22% de retorno para uma vitória do Barça contra um Sevilha que está ladeira abaixo na temporada. Outros 2 jogos em que vejo boas oportunidades. Jogos na Premier League na quarta-feira. Arsenal e West Ham, Swansea City contra Tottenham. Arsenal e West Ham. O Arsenal ganhou uma das últimas 6 partidas que fez na Premier League, né? Eliminado da Champions, sofrendo para passar de times de divisões inferiores na Copa da Inglaterra. O momento é péssimo, torcida dividida, fora Wenger, fica Wenger. É um Arsenal que está olhando mais para a situação do seu técnico do que para os resultados de campo. Mas o fato é que o Arsenal ainda tem esperança de ir para a Champions League, coisa que vem fazendo nas últimas 2 décadas, literalmente todos os anos. Né? O Arsenal tem 51 pontos, está em 6º lugar, está 7 atrás do Manchester City e 8, que é o quarto, 8 atrás do Liverpool, que é o terceiro. Só que o Arsenal tem um jogo a menos que o City e 2 jogos a menos que o Liverpool.
Então, chegou a hora de se reencontrar com uma vitória e a hora é essa contra um time, o West Ham, que é o 14º colocado e que vem de 4 derrotas consecutivas no campeonato, vive um péssimo momento o West Ham. 1,40 para a vitória do Arsenal, 40% de retorno do Bet365, acho interessante. E tem mais apostas interessantes nesse jogo. Nos últimos 7 jogos do Arsenal, em 6 deles, ambos os times marcaram. 24 gols foram marcados nesses 7 jogos. Nos últimos 7 jogos do West Ham, em 7 jogos, ambos os times marcaram 26 gols nessas partidas. Ambos marcam no jogo entre Arsenal e West Ham, 1,66. Ambos marcam com vitória do Arsenal, 2,60. No ano passado, o West Ham ganhou no Emirates. Fazia 15 jogos que o West Ham não ganhava do Arsenal, uma freguesia grande. No ano passado não, na temporada passada, esse jogo foi em agosto de 2015. Então o West Ham quebrou um tabu no Emirates na temporada passada. Mas a tendência é, até pelo momento do West Ham na atual temporada, é que o Arsenal consiga se reencontrar com a vitória e tentar aí dar um empurrão, dar uma esticada nessa reta final de Premier League, já que o Arsenal tropeça tanto, perde tanto dos grandes, né, dos times do mesmo lugar que ele na tabela, e ganha bem dos menores. Esse é o momento em que o Arsenal vai ter uma sequência de times médios e fracos pela frente, tem que aproveitar para tentar ficar entre os 4 no campeonato. E por fim, Swansea e Tottenham, paga 1,72 para a vitória do Tottenham, e eu acho que apesar de ser um jogo fora de casa, essa é uma barbada da rodada de meio de semana. O Swansea é o 17º, tem 28 pontos, está só um acima da zona de rebaixamento, esboçou uma reação nesse começo de ano, com técnico novo e tal, mas já ganhou uma só das últimas 5, está tropeçando muito. Tem a pior defesa do campeonato, 63 gols sofridos em 30 jogos. Já o Tottenham tem a melhor defesa do campeonato, sofreu só 21 em 29 jogos. E interessante, né? O Tottenham, que perdeu só uma das últimas 14 partidas que fez, vem num momento fantástico, né? Se o Tottenham ganha, ao mesmo tempo o Chelsea vai estar jogando contra o Manchester City. O Chelsea pode não ganhar do Manchester City. São 7 pontos separando os dois times. Vai que o Tottenham diminui para 4 ou para 5 essa vantagem. Põe fogo nessa reta final de campeonato, põe pressão para cima do Chelsea. E o Tottenham fora de casa, ele perdeu do Chelsea, do United, do Liverpool, mas são as 3 derrotas dele fora de casa. Contra os pequenos, médios, ele tem vencido quase todas as partidas. E tem freguesia aí. O Tottenham ganhou. Desde que o Swansea voltou para a primeira divisão, em 2011, né, depois de 30 anos fora, o Tottenham ganhou 9, empatou 2, não perdeu nunca do Swansea. Mesmo fora de casa, ganhou 3, empatou 2. A última vitória do Swansea sobre o Tottenham em 1982. Então, 1,72 para 1. Com todos esses dados que eu dei, eu realmente acredito na vitória do time do Pochettino lá no País de Gales e o Tottenham botando pressão no Chelsea nessa reta final de campeonato inglês. Tá legal? Oportunidades aí com vitórias do Arsenal, do Barça, do Real Madrid. Tem um jogo perigoso, jogo do Liverpool contra o Bournemouth, tá pagando 1,36, mas o Liverpool, ao contrário do Arsenal, ganha dos grandes, entrega a paçoca para os pequenos. O Bournemouth 4 jogos sem perder. Eu fugiria desses odds aqui do Liverpool, mas gosto das vitórias do Tottenham e do Arsenal nessa rodada de meio de semana na Inglaterra. Tá legal? Boas apostas para vocês. Tchau, tchau.